Olá, meus amores. Aqui quem fala é a professora Maria de Jesus, de matemática. Hoje vamos aprender sobre plano cartesiano. Aqui está nosso plano cartesiano. Consideremos duas retas numeradas perpendiculares, denominadas eixos, que se interceptam no ponto zero. O ponto zero, também chamado de origem. O eixo que está deitado se chama abscissas, que é a reta X. O eixo que está em pé se chama eixo Y, denominado ordenadas. Observe uma coisa aqui, ó. O zero, que é a origem do eixo X e do eixo Y, você tem. Vamos analisar o eixo X. Do zero para a direita, números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Do zero à esquerda, nós temos os negativos. Do zero para cima, já no eixo Y, nós temos os positivos. E do zero para baixo, nós temos os números negativos. A representação de um ponto no plano é feita por meio de dois números reais. O primeiro número do par ordenado chama-se abscissa do ponto. O segundo número do par ordenado chama-se ordenada do ponto. Exemplos. Vamos representar os seguintes pares ordenados. Observem. Ponto A, formado pelo par ordenado 4 e 2. O 4, ele é quem representa o X e o 2 representa o Y. O número que vier na frente sempre vai representar o eixo X, ok? Então, vamos ver aqui, ó. O 4x está no eixo X. E ele faz par com o 2 do eixo Y, só que é o 2 positivo. Então, eu tenho 4, 2, formando o ponto A. O ponto B tá aqui no... O ponto A, ele está aparecendo aqui no primeiro quadrante, que a gente vai ver mais lá embaixo, que é quadrante. O ponto B, ele está aparecendo no segundo quadrante. O ponto C está aparecendo no terceiro quadrante e o D no quarto quadrante. Vamos analisar o ponto B. Menos 2 para X, tá aqui no eixo X, o menos 2. E 3 para Y. Então, vai subir aqui, ó. E se encontrar o menos 2 com 3. Ponto C. Menos 3 para X. Aqui à esquerda da origem, na reta X. E menos 5 na reta Y, lá embaixo no eixo Y. Que é o negativo. Menos 5, menos 3 com menos 5. Ficou aqui no terceiro quadrante. Letra D, ponto D. 3 para X, positivo, então fica aqui na frente, lado direito do zero. E menos 3 para Y, abaixo do zero. Então, nós temos 3, menos 3, ponto D. E o ponto D está no quarto quadrante. Vamos ver o que é quadrante. Quadrantes. As retas X e Y dividem o plano cartesiano em 4 regiões chamadas quadrantes, que são numeradas conforme a figura abaixo. Olha aí. Primeiro quadrante fica entre o eixo X e Y,
positivo, né? O segundo quadrante fica entre o x negativo e o y positivo. Terceiro quadrante fica entre os dois negativos, x e y. E o quarto quadrante fica no lado positivo e negativo para y. A seguir, indicamos os sinais das abscissas e das ordenadas em cada quadrante. Quando eu disse lá em cima que o primeiro quadrante fica nas positivas, né, que é positivo para x, positivo para y, vendo? Segundo quadrante fica negativo para x, positivo para y. Terceiro quadrante fica no lado negativo para x e para y. E o quarto quadrante fica no positivo para x, negativo para y. Aqui nós temos. Convencionou-se que os pontos situados sobre os eixos não pertencem a nenhum dos quadrantes. Então, como é que é isso? Observação. Os pontos pertencentes ao eixo X têm ordenadas nula. Vamos representar os pontos. Ponto A, 4 e 0. Quando o ponto vem acompanhado do zero, marcamos o ponto no número que aparece acompanhando o zero. Se o ponto A é 4 e 0, ele vai ser marcado aqui, ó. X é 4 e o Y é 0, então ele será marcado no eixo X. B, menos 3 e 0, aí vai ficar menos 3 para X e 0 para Y. Então você marca a bolinha, o 0 fica no eixo X. Marca a bolinha no eixo X. Os pontos pertencentes ao eixo Y têm abscissa nula. Vamos representar os pontos. Letra C, ponto C, 0 e 2. Então é 0 para X e 2 para Y. Então é marcar a bolinha no 2, que é o número que aparece. Letra D, ponto D. Ponto D será apresentado como 0 e menos 3. Então, menos 3 está abaixo da origem do 0. E o menos 3 forma par com 0, fica a bolinha, então, marcada no menos 3. Ok, gente? Bom, aqui eu vou trazer para vocês o exercício para vocês treinarem esse conteúdo. O primeiro quesito, ele pede para você dar as coordenadas de cada ponto do plano cartesiano. Então, aqui no plano cartesiano já está os pontos localizados e você vai tirar os pares ordenados. Deixei aqui como exemplo a letra A. A letra A, ele está aqui, você vai contar cada quadradinho, cada espaçozinho desse você conta 1. Então, nós temos até a letra, até na reta que está aqui na letra A, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 para A, para X, certo? E ele se encontra com o 2 do Y, então vai ficar 5,2. Você vai seguir esse modelinho aqui da letra A para tirar o B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Então, nós temos aqui, ó, do zero, né, que é o encontro das retas x, y, até chegar aonde a letra A está, ele contou 1, 2, 3, 4, 5. Aí colocou 5 como x. Ali o primeiro aqui é o 5. E o encontro do ponto está se encontrando com o 2 do y positivo, 2 positivo. Então vai ficar 5,2 entre parênteses. Ponto A, 5 e 2. Ok, gente?
Aqui no segundo quesito, represente no plano cartesiano os pontos. Então, você vai ter que desenhar o plano cartesiano, como está no primeiro quesito, aquele planozinho ali. Você vai desenhar no seu caderno um plano daquele e vai localizar os pontos. No caso, você vai colocar as letras, né? Porque eu estou lhe dando, o ponto A é formado por 3 e 4, aí você vai localizar lá 3 para X, 4 para Y, e faz o pontinho de encontro e coloca a letra A. No caso aí é o inverso do primeiro quesito. Primeiro quesito eu já estou lhe dando as letras para você dizer qual é o ponto que forma. Aqui eu estou lhe dando os pontos já formados para você lá construir as letras, certo, gente? O terceiro quesito, depois que você resolver o segundo quesito, baseado no que você formou no segundo quesito, aí você vai achar quais os pontos que pertencem ao primeiro quadrante, na letra A, quais os pontos que pertencem ao segundo quadrante, quais os pontos que depois que você formou apareceu no terceiro quadrante, quais os pontos que depois que você localizou apareceu no quarto quadrante. Então, a letra A, primeiro quadrante, letra B, segundo quadrante, letra C, terceiro quadrante e letra D, quais os pontos que aparecem no quarto quadrante. Pronto. Nossa aula de hoje vai terminar por aqui e até a próxima aula. Se cuidem e fiquem na paz.